Olá pessoal, esse é o primeiro artigo da aula número 4, apresentado por mim, Matheus, e o Frederico. Esse artigo, então, Networking Capability in Business Relationship, Concept e Scale Development, artigo 2012, pelos autores Mitrega, Forkman, Ramos e Henneberg. Nós trouxemos algumas informações sobre os autores. O primeiro autor é o professor Maciel Mitrega, atualmente atua na University of Economics em Katowice. Professor de estratégia e de marketing, atua principalmente nas temáticas de redes, recursos dinâmicos interorganizacionais e o gerenciamento de relacionamento com fornecedores. O segundo professor é o Sebastian Forkman, atua hoje na University of Alabama e concentra principalmente em entender essas relações comerciais e como elas se modificam para permanecer com competitividade no ambiente de rápida mudança. A terceira autora do artigo, então, a professora Carla Ramos, atua hoje no INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa no Brasil, e tem a sua área de atuação nos temas marketing de serviços, redes de negócio, inovação e as redes interorganizacionais. E nós temos também o professor Stefan Henneberg, atuando em Queen Mary University of London, professor de estratégia de marketing, e também tem seus interesses em pesquisas relacionadas às redes, inovação e modelo de negócio e infusão de serviços. Bom, o artigo propõe, com base na literatura, que existe uma capacidade de rede e ela pode ser mensurada em diversos tipos de relações com diversos parceiros de negócio. Então, para isso, o estudo ele vem com o conceito de capacidade de rede e ele define isso como uma capacidade organizacional complexa orientada para o gerenciamento de relacionamentos de negócios em todas as principais etapas do ciclo de vida do relacionamento. Bom, essa proposta ela é baseada principalmente na visão relacional que visa entender o fenômeno das relações, o porquê as relações comerciais ocorrem, e ela também tem como indícios de que a fonte de competitividade ela não está dentro da organização, ela pode ser adquirida principalmente dentro de relações e parcerias organizacionais. Além disso, o trabalho ele se basa na visão baseada em recurso, principalmente nas questões das capacidades, competência e dos recursos específicos, e também na extensão dessa visão, que hoje a gente considera as capacidades dinâmicas, que tem como objetivo de entender que esses recursos eles podem ser reconfigurados, que contribui também com uma lacuna encontrada na literatura, que diz que as relações não compreendem, os estudos de relação não compreendem a natureza mutável. E as capacidades dinâmicas entram, então, para oferecer um suporte teórico e tentar entender ao longo do tempo as relações comerciais. Com base na literatura e nas lacunas identificadas pelos autores, desenvolveu-se o conceito capacidade de rede ou networking capabilities como conjunto de habilidades e rotinas organizacionais implementadas dentro das organizações com o intuito de iniciar, desenvolver e encerrar relacionamentos comerciais. Isso visando sempre o benefício da empresa. E para identificar então isso e preencher a lacuna das origens mutáveis das relações, os autores desenvolveram os estágios ou os componentes das capacidades. Então, ela se dividiria em três capacidades: a capacidade de iniciar as relações, de desenvolver as relações e terminar as relações. Bom, e essa primeira capacidade, a capacidade de iniciar as relações, ela também é definida como um conjunto de atividades e rotinas, mas focados então ao início dos relacionamentos comerciais. E os autores subdividem esse início das relações como um processo de seleção, a seleção de entender quem são os possíveis parceiros, principalmente entender quais recursos esses parceiros oferecem ou não para a organização. E a outra subdivisão seria a atração. A atração ela envolveria mais questões pessoais, por exemplo, na troca de informações entre gestores que possuem laços pessoais e na expansão do portfólio relacional, ao que a empresa pode oferecer às outras. Quanto à capacidade de desenvolver as relações, novamente temos um conjunto de atividades e rotinas
focados nesse sentido para desenvolver, gerenciar e fortalecer os relacionamentos existentes. Os autores subdividem isso como interorganizacionais, que são as atividades que ocorrem de adaptação entre as empresas, de compreensão, principalmente na questão de troca de informação, troca de conhecimento, e na coordenação de recursos compartilhados. Além disso, outro fator relevante são os laços pessoais. Esses laços pessoais, então, são não apenas para os laços que acontecem entre os gestores, mas para todos os atores envolvidos no processo da relação. E por último, nós temos a capacidade de terminar as relações. Novamente, um conjunto de atividades destinados especificamente a encerrar as relações que não estão sendo benéficas para a organização. Os autores identificam dois elementos que possam estar presentes nesse término de relação, que é o processo de identificar as relações desfavoráveis e, de fato, interromper essas relações. Para entender um pouco melhor como esse estudo foi elaborado, ele foi dividido em 3 estágios. O primeiro estágio consistiu em um levantamento de escalas existentes a respeito da terminologia de capacidades, depois uma entrevista com gestores para identificar essas escalas e já adaptar os contextos de iniciação, desenvolvimento e término de relações. A segunda etapa, depois de um filtro dessa literatura, foi realizado outra rodada de entrevistas para realizar a validação dessa primeira escala já especificada, com os termos da capacidade de rede. Por fim, para validar e gerar a escala final, foi usada uma survey, que constituiu um tamanho final de amostra de 597. De modo geral, esse estudo tem características mistas de quali e quant. Então, como discussão e contribuição do artigo, essa pesquisa ela procurou desenvolver e testar um modelo de mensuração dessas capacidades de rede. Esse modelo ele já foi testado em diversos setores. E outra contribuição desse estudo vem com um caráter qualitativo que identificou novas atividades e que complementam os estudos nessa área. Então, como implicações teóricas do estudo, ele forneceu um modelo de mensuração da capacidade de redes que é aplicado não somente a um parceiro de trocas específicas, mas a todo um contexto de relação comercial. Isso torna essa ferramenta, essa mensuração, como uma ferramenta empírica que pode ser utilizada em outros estudos sobre essa dinâmica de relações. E também corrobora com a questão das redes e das relações como fatores-chave para atingir a vantagem competitiva e aumentar o desempenho das empresas. Quanto às implicações práticas, é importante ressaltar que os gestores precisam compreender todo o processo e as rotinas e tudo que envolve o contexto das relações comerciais, principalmente se atentando aos 3 estágios específicos trabalhados. Outra situação seria um possível benefício dos gerentes em relação ao entendimento de processos que iriam distinguir a avaliação de relacionamentos e, de fato, o término para relações que não estão sendo benéficas. Entretanto, existem algumas limitações desse estudo. O primeiro é a generalização com as ações dos gestores, que podem variar, alguns tipos de estruturas dos setores e indústrias, bem como as especificidades dos recursos que são realizados dentro dessas trocas comerciais. Como pesquisas futuras, os autores sugerem então uma comparação com o desenvolvimento dessas capacidades em diferentes situações de fornecedores, categorizando eles entre empresas importantes, o tipo de operação que essa empresa realiza e principalmente a sua posição da competição. Bem como sugere que esse modelo ele pode atuar em diferentes situações que buscam entender essas relações comerciais e que existe uma necessidade de se compreender maior o processo de seleção e o processo de término dessas relações. Obrigado a todos, esse foi o primeiro artigo da temática.